Saudações, alunos. Nossa aula dessa semana será a unidade um novo capítulo para a gente entender um pouquinho as questões aí das dinâmicas populacionais, também conhecido como demografia. A demografia é justamente o estudo populacional, demo, povo, grafia, escrita ou estudo. Então, nossa área de conhecimento no momento será justamente as dinâmicas populacionais do planeta. Para tanto, é preciso que a gente entenda como esse crescimento populacional mundial foi lento até 1830. Até 1830 nós tínhamos aí um crescimento pequeno da população. Com a Revolução Industrial e a urbanização crescendo, o planeta foi aumentando aí a sua população mundial. Só para a gente ter uma ideia, no ano 1, a população era constituída aí por mais ou menos 250 milhões de habitantes. Hoje nós somos aí mais de quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Chegaremos aí em 2050 a 12, 13 bilhões. Talvez um dos grandes questões que aí apontam para essa questão é justamente como que a gente vai conseguir gerenciar alimentos, melhores condições de vida, as questões de população nesse crescimento populacional. Uma das coisas que a gente tem acompanhado justamente aí com a pandemia do coronavírus é justamente essas questões. Houve uma diminuição na emissão de gases do efeito estufa, menos carros nas ruas, menos produção industrial também, menos pessoas trabalhando, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a economia ela precisa existir, ela precisa girar. Bom, questão da miséria no mundo. Mais de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes hoje vivem abaixo da linha da pobreza, ou seja, menos de $1 por dia. E 20% da população mundial privilegiada consome 86% das mercadorias produzidas, ou seja, 20% da população do mundo consome mais de 80% de todos os recursos naturais e mercadorias produzidas. Aí a gente consegue perceber que existe uma desigualdade e uma exclusão social que é gigantesca em tudo isso. A gente percebe que os países desenvolvidos eles produzem e consomem muito mais do que alguém de um país subdesenvolvido, como no Brasil. E como eles têm acesso a tudo isso em grande quantidade. Basta você viajar para um país desenvolvido, ir a um supermercado de país desenvolvido, e a gente vai conseguir verificar a imensa quantidade de produtos que eles têm aí para utilizar, e de opções. Ao mesmo que em um país subdesenvolvido, essa opção ela é muito menor. A gente tem em tudo isso uma globalização da pobreza, com cerca aí de 800 milhões de pessoas desnutridas. Então, mais de 10% da população mundial hoje vive aí desnutrida, principalmente no continente africano. O continente africano ainda é o continente ainda mais atingido com essas questões socioeconômicas, de fome, de produção industrial. E a gente até viu no outro capítulo aí sobre essas questões do continente africano. E aqui nós temos justamente o que eu acabei de falar para vocês, população do planeta ao longo aí dos períodos. A gente vai verificar aí alguns dados em aula, deixei aqui um link para vocês acessarem, está lá na Moderna Compartilha essas aulas, esse PowerPoint está disponível para vocês lá. Então aqui a gente tem justamente o que eu acabei de falar. Em um depois de Cristo, a população estimada era de 250 milhões de habitantes. Em 1830 anos depois, essa população passou para 1 bilhão. Ou seja, a população cresceu 750 milhões de habitantes em 1830 anos. No ano 2000, ou seja, menos de 170 anos de 1830 até 2000, essa população saiu de 1 bilhão para 6 bilhões de habitantes. Um crescimento aí vertiginoso no crescimento populacional. E aí no salão nós iremos acompanhar como que está funcionando hoje, qual é o crescimento populacional hoje. Aqui nós temos a distribuição da população no mundo, é o que a gente chama aí de povoado.
né? O que a gente consegue perceber aqui é um mapa colorpético, né? Ou seja, a gente verifica aqui pela cor, pelo visual cor. Quanto mais escuro, maior contingente populacional, maior contingente de povoamento. E a gente consegue observar principalmente que a maioria da população mundial vive nas áreas urbanas, vive na faixa litorânea também. A gente pode pegar o caso aqui do Rio de Janeiro, São Paulo, do Nordeste, né? Só para vocês terem uma ideia, 70% da população brasileira vive na faixa litorânea, né? Também conhecida aí como bioma da Mata Atlântica, né? A região mais desenvolvida do país, mais urbanizada, e tudo isso tem a ver também com a questão do litoral. O litoral facilita a questão comercial, facilita as questões de temperatura. Quanto mais próximo do oceano, melhor a temperatura, mais quente é a região, né? E as pessoas vão procurar lugares mais agradáveis aí para moradia. Então tudo isso faz com que a região da faixa litorânea seja muito mais aprazível para essas condições de desenvolvimento econômico, social e físico das pessoas. Até as questões das indústrias, a industrialização também acaba sendo mais desenvolvida na faixa litorânea, justamente por estar próximo dos portos. Então os navios conseguem transportar essas mercadorias com mais facilidade na faixa litorânea. Então a parte econômica talvez seja o principal indicador para grande parte da população mundial viver nessas áreas. Aqui nós temos os países mais populosos do mundo em 2012, né? Isso aqui ainda não foi alterado. Nós veremos aí em sala quanto que o Brasil hoje ultrapassa. O Brasil hoje tem uma população de mais de 210 milhões de habitantes, né? E a gente vai ver certinho em sala de aula quanto que está hoje esse crescimento populacional brasileiro. O país mais populoso do mundo hoje é a China. A China tem quase 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. É o país mais populoso do mundo, mas ao mesmo tempo a China cresce aos pouquinhos. Hoje a China está no mesmo patamar aí que o Brasil. E esse crescimento econômico, esse crescimento populacional chinês tem muito a ver com o período da Revolução Chinesa, onde Mao Tse-tung defendia que a China tinha que ter uma população muito grande para se desenvolver economicamente. Hoje, com o desenvolvimento econômico e social, a gente sabe que isso é um erro, né? Quanto menor a população, talvez mais desenvolvida ela consiga ser. Óbvio que também não é bem assim, mas isso ajuda bastante também no seu crescimento, desenvolvimento e exclusão social também, uma população menor. E aí nós temos a Índia tem mais de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. A Índia provavelmente daqui uns 5, 6 anos deve ultrapassar a China. A China hoje tem não um controle de natalidade, mas a China hoje a população tem poucos filhos, né? E na Índia ainda há um crescimento populacional muito grande por questões religiosas. Boa parte da população é hindu e uma parte grande da população também é muçulmana, islâmica. E essas religiões elas defendem o não uso de métodos contraceptivos, ou seja, camisinha, o não uso da camisinha, o não uso de anticoncepcional. E as religiões acabam falando que as pessoas podem ter muitos filhos. Só que isso, claro, economicamente, socialmente, para esses países é um caos. Né? Você não consegue se desenvolver economicamente e socialmente de forma igualitária para todos. Em terceiro, nós temos aí um país desenvolvido, os Estados Unidos, né, com mais de 346 milhões de habitantes. Também um bom percentual dessa população é de origem de imigrantes, uma boa parte é mexicana. Os mexicanos tentam atravessar aí os Estados Unidos, isso gera várias polêmicas, a gente já falou sobre isso também em sala de aula. Em quarto lugar, temos a Indonésia, na Ásia, né, com mais de 262 milhões de habitantes, um país muito pobre da Ásia. Né, a gente consegue. E aí temos em quinto o Brasil, com mais de 210 milhões de habitantes, nós falaremos um pouquinho disso na nossa videoconferência. E em sexto lugar temos o Paquistão, outro país da Ásia também, com mais de 171 milhões de habitantes. O que a gente consegue perceber com tudo isso? Que grande parte da população mundial vive na Ásia. O planeta é muito mal distribuído. A Ásia concentra hoje mais de 60% da população do mundo, né? Ou seja, um continente do planeta tem mais da metade da população mundial. Né? Então a gente percebe como isso é desigual e como esses fatores são provenientes aí da história da humanidade. Né? E
como se, e não só da história da humanidade, mas também com as questões religiosas, né, com as questões de costumes e culturas também desses países aí asiáticos. Nós continuaremos a nossa aula na videoconferência. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, estejam à vontade para perguntar por lá.